Olá, povo brasileiro. Eu sou o Murilo. Eu sou o Bié. E esse é o Retrovisor, o seu canal de história no YouTube. A dúvida hoje é o seguinte, Bié. Diga. Se considerando que a independência do Brasil foi uma coisa pacífica, mais num acordo ali, uma coisa... Não teve guerra, não teve batalha. Teve guerra sim, como assim, acordo? Não, assim, guerra eu digo assim, não teve guerra mesmo, tipo tiro, Teve. facada. Teve morte, teve guerra. Teve soldado. Teve? Você tá Mas- louco? Você não acredita que foi só... Ah, mas eu sempre ouvi falar que era uma coisa simples, que gritou lá o grito do Ipiranga, Não, aquela coisa toda não. lá, e daí Não, já no dia seguinte já tava feito, não foi assim? não. Morreu gente. Inclusive o episódio ficou conhecido como Guerra de Independência do Brasil. Meu Deus. As pessoas acham que só porque o rei de Portugal era pai do Dom Pedro I, tudo foi feito em família. Ah, assina aqui, não tem problema, Portugal nem queria tanto assim ficar com o Brasil, e também a independência não foi nada demais, não rompeu laço nenhum. O Dom João VI lá em Portugal não mandava mais em tudo. As cortes portuguesas, depois da Revolução Liberal, estavam criando a monarquia constitucional. Essa revolução queria que todos a família real voltasse para Portugal, Dom João VI, Dom Pedro I, e recolonizasse o Brasil. Só que o Dom Pedro falou, eu fico. Que é o dia do fico É o dia lá. do fico. Dia 9 de janeiro de 1822. Nesse dia, Dom Pedro, pressionado pela elite brasileira, recebendo um abaixo-assinado de 8.000 pessoas. Naquela época, 8.000 pessoas assinando um papel. A Uma gente coisa- agora. ele falou. Fico. Aqui eu fico. E é aí que estourou mesmo a insatisfação de Portugal com o Dom Pedro I. E eles começaram a enviar tropas para o Brasil para manter as suas áreas colonizadas. Mas como que ficou o Dom Pedro I, Dom João VI nessa história? O Dom Pedro I mandava, ó pai, que história é essa? E o Dom João VI, mas eu não tenho muito o que fazer, é assim que Portugal quer. Aí no grupo da família, de manhã, depois do Bom Dia Isso, das no Tias, WhatsApp, eles estavam lá. o Dom Pedro saiu do grupo. Nessa região aqui do sudeste foi mais fácil de espantar os portugueses, mas no norte e nordeste, que era mais distante, os portugueses cravaram ali. Nomearam novos governadores fiéis à causa portuguesa, que falavam direto com Portugal sem passar por Dom Pedro I. Que loucura, mas daí o povo foi enfrentar, teve batalha Foi. pra valer. O povo muitas vezes se voluntariava a lutar pela independência do Brasil, pegavam em armas e lutavam. Tem dois casos mais famosos, as batalhas mais famosas da independência: a Batalha do Genipapo, no Piauí, e a Batalha do Pirajá, na Bahia. O caso do Piauí é clássico da independência. Portugal nomeou Fidié para ir lá e governar o Piauí. Ele ficou na capital Oeiras, capital do Piauí. Naquela época era Oeiras. Ficou sabendo que perto do litoral ali tinha um pessoal que queria independência, falar, Dom Pedro é nosso rei e tal. Eles não. Foram lá, pegaram ele, todo o exército foram lá acabar com isso. Quando eles chegaram lá, descobriram que na capital onde eles estavam antes, assim que eles foram embora, começou também. A gente quer independência, o Dom Pedro é nosso rei e tal. Aí ele foi voltar para Oeiras. Nessa volta, os brasileiros se reuniram, uma parte deles ali, e falaram, não. Você não vai voltar, não. Então eram 1.600 soldados portugueses, comandados pelo Fidié, contra 2.000 mais ou menos, 2.000 brasileiros com arma, faca na mão, descalço, na raça total. Segurar eles lá justamente nas margens do rio Genipapo. E o Brasil perdeu a batalha. Pera, como assim? Perdeu a batalha? Perdeu. Mas e aí? Só que, depois de ganhar a batalha, o Fidié percebeu que seu exército estava sem provisões, roupas, alimentos, porque os brasileiros tinham furtado as suas provisões. Sim, E sim. sem condições de continuar a viagem para Oeiras, ele desistiu uma hora. Não, aqui não vai dar mesmo. E na Bahia, como foi na Bahia? Na Bahia foi um caso mais importante ainda porque a Bahia e Salvador, que era a antiga capital, foi um dos primeiros lugares que Portugal mandou ali um governador fiel, falou: Fica aí, cuida de nós. uma parte do exército se revoltou, queria que fosse um brasileiro, queria independência, o povo se rebelou, então assim, muita gente saiu de Salvador e Salvador ficou com os portugueses no exército. Eles saquearam cidade também, fizeram um monte de coisa que não devia. E no recôncavo baiano começou a se organizar o movimento das cidades ali que queriam independência em volta de Salvador, cercaram Salvador por terra e os portugueses ficaram lá em Salvador, meio que cercados. Salvador sitiada. Numa das tentativas de furar esse bloqueio brasileiro, Portugal, liderado pelo Madeira de Melo, que era o comandante que tinha sido colocado para governar a Bahia, ele tentou furar esse bloqueio brasileiro na batalha famosa chamada do Pirajá,
que a coisa estava feia para os brasileiros. Aí o major mandou o corneteiro tocar o Retire-se. Ah, conheço essa história. Conhece, né? Retirar-se. O cara tocou o negócio errado. Em vez de tocar o Retirar-se, o corneteiro Luiz Lopes, ele tocou... Cavalaria, avançar e degolar. Não havia cavalaria nenhuma. O fato é que o exército português ficou assustado, uns fugiram, outros ficaram e tal, e eles acabaram voltando para Salvador e retrocedendo. Portugal não estava preparado para malandragem brasileira. Mas se eles estavam cercados por terra ali, mas e o mar? A Bahia tem mar pra caramba. O Dom Pedro I contratou um pirata mercenário britânico chamado Almirante Cochrane. Cochrane. Ele era uma lenda dos mares. Então ele expulsou os navios portugueses do litoral da Bahia e cercou a Bahia por mar também. Não chegava mais provisões, comida, e aí eles acabaram desistindo. Entendi. Esse Cochrane que é o grande herói das Não, dessas herói, guerras. não é herói, não. Mas como não? Ele não expulsou os portugueses? Então, ele é um pirata mercenário, então quando ele expulsava o português e conquistava a cidade, ele meio que tratava a cidade conquistada como uma cidade conquistada em guerra. Então, digamos que ele saqueava as cidades também. Pô, Cochrane. Inclusive, você nunca ouviu falar desse nome, né? Não, Pois é. nunca tive falar. Os brasileiros também não ouviram. Então você tá me dizendo que aquela coisa toda do 7 de setembro não teve importância nenhuma, né? Independência ou morte, cavalo branco, aquela coisa toda. Teve importância. Por quê? Porque o Dom Pedro era uma figura que centralizava o país, né? Ele era a figura central, o monarca. Ele dizendo que fica, dizendo O Brasil vai ser independente, eu vou ser o rei. esse grito ressoou pelo Brasil e até o ano seguinte as pessoas lutaram por essa causa que Dom Pedro somente havia anunciado no dia 7 de setembro e que foi conquistada a muito sangue depois. Aliás, inclusive, pô, valeu Piauí, valeu Bahia. Muito Se bom. não fosse vocês, a gente não tava aqui, pelo jeito. A Bahia comemora o 2 de julho até hoje, não 7 de setembro. Que é o... 2 de julho foi o dia da rendição dos soldados do Madeira de Melo, quando eles se retiraram da Bahia e a Bahia ficou realmente livre e o Brasil ficou como é hoje. o dia aí do corneteiro aí. Não foi o Tá dia, não apontando foi o de dia novo. da Batalha do Corneteiro. Então cancela Foi o depois. corneteiro. Mas essa batalha ajudou a fazer os portugueses desistirem e irem embora. Inclusive, na volta para Portugal, muitos navios do Almirante Cochrane foram seguindo os portugueses quase até Portugal. Eles ficaram até com medo de não só não conseguir manter o Brasil, mas perder Portugal. Mas você ia falar de uma outra coisa, né? Então, Você ia perguntar o quê? caramba, eu esqueci, velho. O que eu falei aqui foi só um mais ou menos, hein? Para você se aprofundar, se quiser, tem aqui embaixo na descrição os livros que a gente usou como referência. Sempre vai ter. Comenta alguma coisa que você tenha achado sobre esse vídeo, ou pode também dar sugestões para próximos vídeos que a gente possa fazer. E aproveita que já está lá, curte o canal, compartilha, se inscreve, né? Ativa as notificações, que é muito importante para receber os vídeos. E já sabe, né? Se quiser checar a história, dá uma olhada no retrovisor.